Página de abertura. Do livro Ceifa de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 42. Título: No trato comum. Trato comum. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Paulo aos Hebreus 12:15. É razoável estejamos sempre cautelosos a fim de não estendermos o mal ao caminho alheio. Os outros colhem os frutos de nossas ações e oferecem-nos de volta as reações consequentes. Daí o cuidado instintivo em não ferirmos a própria consciência, seja policiando atitudes ou selecionando palavras para que vivamos em paz à frente dos semelhantes, assegurando tranquilidade a nós mesmos. Em muitas circunstâncias, contudo, não nos imunizamos contra os agentes tóxicos da queixa. Superestimamos nossos problemas, supomos nossas dores maiores e mais complexas que as dos vizinhos e, amimalhando o próprio egoísmo, cultivamos indesejável raiz de amargura no solo do coração. Daí brotam espinheiros mentais suscetíveis de golpear quantos renteiam conosco na atividade cotidiana, envenenando-lhes a vida. Quantas sugestões infelizes teremos coagulado no cérebro dos entes amados, predispondo-os à enfermidade ou à delinquência, com as nossas frases irrefletidas. Quantos gestos lamentáveis terão vindo à luz, arrancados da sombra por nossas observações vinagrosas. Precatemo-nos contra semelhantes calamidades que se nos instalam nas tarefas do dia a dia, quase sempre sem que venhamos a perceber. Esqueçamos ofensas, discórdias, angústias e trevas, para que a raiz da amargura não encontre clima propício no campo em que atuamos. Todos necessitamos de felicidade e paz. Entretanto, felicidade e paz solicitam amor e renovação, tanto quanto o progresso e a vida pedem trabalho harmonioso e bênção de sol. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, meus irmãos e minhas irmãs do Grupo Espírita Francisco de Assis e todos aqueles que tiverem a possibilidade de, ao longo do tempo, entrarem em contato com esse nosso trabalho, esse esforço do Grupo Espírita Francisco de Assis em levar o estudo da doutrina espírita pelas ondas da internet. Aqui quem vos fala é Jorge Coelho, e nós vamos dar continuidade, no dia de hoje, ao estudo de O Livro dos Médiuns. Esse estudo estará disponível no YouTube, para quem quiser assistir no momento oportuno. E nós vamos iniciar e encerrar hoje mesmo o capítulo 22º de O Livro dos Médiuns. É um capítulo curto, composto por 3 itens. O item 234 e o item 235, com considerações de Kardec a respeito do tema. E o item 236, que é bastante longo,
é uma mensagem do espírito Erasto para dirimir dúvidas e lançar luz sobre as questões apresentadas. E a gente tem que tomar muito cuidado, ser muito criterioso nesse estudo, porque ele é muito sensível a nós, seres humanos, hoje em dia. Esse estudo está sob o título do capítulo 22, da mediunidade nos animais. Hoje nós estamos muito mais próximos dos animais, nós temos, inclusive, leis que protegem os animais, pelo menos aqueles que convivem conosco, né? Aqueles domésticos, o cãozinho, o gato, né? Até os passarinhos não se pode mais, agora é crime colocar os pássaros em gaiola. Então, eles são protegidos, e nós mesmos, ao longo do tempo, nós mudamos muito a nossa visão em relação a esses animais. Então, é um tema muito sensível aos nossos sentimentos. Então, nós precisamos ter muito cuidado, muito critério, porque serão abordadas coisas aqui muito, muito específicas, muito delicadas, que a gente precisa compreender dentro da proposta doutrinária, dentro da proposta dos espíritos codificadores. E por que essa questão surgiu? Essa questão surgiu porque os adeptos da doutrina espírita, né, observando alguns adeptos da doutrina espírita, lá no surgimento, na época da codificação, observando o comportamento de alguns animais, observando a inteligência deles, a capacidade deles de realizarem algumas tarefas, eles participando, inclusive, muitos deles, os animais, especialmente os pássaros, participando de apresentações no teatro, em circos, com prestidigitadores, com mágicos, fazendo algumas peripécias que encantavam e deixavam intrigadas as pessoas e como elas conseguiriam fazer aquilo. Então, Kardec nos diz que aquilo nada mais é do que a habilidade daquele que adestra, né, do adestrador, do prestidigitador, em educar, em ensinar, em treinar aquele animalzinho, usando dos resquícios de inteligência que ele tem, para que ele possa fazer determinados atos, determinadas coisas, para nos encantarem, para nos surpreenderem. Os que têm mais ou menos a minha idade, os mais velhos, devem conhecer aquele negócio do realejo, né? Aquele homem do realejo que ficava nos finais de semana, no sábado, domingo, na praça, com aquele equipamentozinho, né? Aquela espécie de um mecanismo, uma vitrolinha, que tocava uma musiquinha, ele girava uma manivela e tocava uma musiquinha, e tinha normalmente um periquito, um pássaro, né? Que não voava, não saía dali, ficava ali junto daquele homem. E, ao comando daquele homem, aquele animalzinho entrava lá dentro daquele mecanismo, buscava lá um cartãozinho para oferecer àquela pessoa que pagava o valor que era pedido para receber aquela mensagem. O animalzinho pegava aquele cartãozinho, entregava para o homem do realejo, que entregava para a pessoa, e a pessoa lia aquela mensagem, ficava encantada. Como eram mensagens assim de cunho geral, servia para todo mundo, e as pessoas ficavam encantadas com aquilo. Os mais jovens devem conhecer isso só pela história. Então, essa questão surgiu. Então, qual é o questionamento? Será que os animais podem servir aos espíritos como médiuns? Será que isso é possível? Existiam grupos dentro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, um grupo defendia a ideia de que sim, e a outra dizia que não era possível. Isso causou acaloradas discussões na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é o primeiro centro espírita a existir, fundado por Kardec, com o objetivo de estudar e divulgar a doutrina espírita. Então, foi lá que surgiu esse debate, por isso o codificador trouxe essa questão, estudou essa questão. Na realidade, Kardec nos diz que aquilo nada mais é do que a habilidade do ser humano, a inteligência humana, se sobrepondo ao resquício de inteligência dos animais, e dependendo de cada tipo de animal, dependendo das possibilidades daquele animal,
treiná-lo para fazer determinadas coisas. Nos diz o codificador, aqui no final do item 235, para que a gente possa iniciar depois com a mensagem de Erasto, vamos ficar com a palavra final do codificador a respeito dessas questões. Podem os animais servirem como médium aos espíritos desencarnados? Existe a mediunidade nos animais? Além dessas habilidades, além desse treinamento que eles são submetidos pelos seres humanos? Então, diz assim o codificador. Vamos ler a palavra do codificador. Trata-se, pois, de saber se os animais são aptos, como os homens, a servir de intermediários aos espíritos para suas comunicações inteligentes. Muito lógico parece mesmo se suponha que um ser vivo, dotado de certa dose de inteligência, o que é o caso dos animais, os animais são seres vivos, dotado de certa dose de inteligência, seja mais apto para esse efeito, ou seja, seja mais apto para os fenômenos da mediunidade, ou para serem mediunizados, vamos dizer assim, do que um corpo inerte, sem vitalidade, qual, por exemplo, uma mesa. É, entretanto, e aí fecha a questão o codificador, quando ele diz assim, é, entretanto, o que não se dá. Ou seja, Kardec já está batendo martelo, dizendo, isto não é possível. Os animais não podem ser mediunizados. Os animais não podem servir como médios, como intermediários do mundo espiritual com o mundo material. E por que isso? Porque, na realidade, os defensores dessa ideia tinham um argumento bastante interessante, bastante, vamos dizer assim, de certa forma, sólido e até lógico. O que eles diziam, na realidade? Eles diziam que, se os espíritos podem mediunizar uma mesa, uma cadeira, um piano, uma prancheta, uma cestinha de vime, que são corpos inertes, que não têm vitalidade, que não têm vida, que não se movem por si mesmos, se eles podem transmitir mensagens através desses corpos inertes, materiais, apenas materiais, como a madeira, né? Por que não eles poderiam... o que impediria, né? O que impediria que eles mediunizassem os animais? Que eles fizessem dos animais mensageiros das suas mensagens. E aí é que entra, muito embora Kardec já tenha batido o martelo, entra a mensagem de Erasto. Por quê? Porque houve um grande debate, um acalorado debate entre os membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, entre os que defendiam a mediunidade dos animais e os que diziam que era impossível. Houve um debate acalorado e que foi preciso que Erasto se manifestasse e lançasse luz sobre esse tema. E Erasto, muito assim, de forma muito direta, ele diz assim, um fervoroso adepto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas pretende defender a possibilidade da mediunidade nos animais com um axioma. Então, dizia esse fervoroso adepto que defendia essa ideia, dizia ele, quem pode o mais, pode o menos. O que, em última instância, o que é verdadeiro. Ou seja, quem pode fazer uma coisa mais complexa, mais difícil, pode fazer uma coisa mais simples. Então, ele dizia o seguinte, quem pode mediunizar mesas, cadeiras, uma cesta de vinho, uma prancheta, pode sim mediunizar um ser vivo, um animal. E aí, o Erasto diz que, na realidade, ele esclarece que esta proposição, este axioma que esse fervoroso adepto levantou naquela discussão, nada mais é do que aquilo que se chama, em filosofia, um sofisma. O que é o sofisma? O sofisma é uma argumentação, uma ideia, é uma argumentação que parte de uma ideia verdadeira, parte de um princípio verdadeiro, mas que chega a uma conclusão equivocada, uma conclusão errada.
Então, na realidade, isso que ele pretendia não é um axioma, é um sofisma. Ele parte de uma ideia verdadeira, correta, para chegar a um resultado equivocado, errado, né? Muito bem. A princípio, podem os espíritos animar a matéria. Na realidade, esse sofisma queria dizer o seguinte: se os espíritos podem animar a matéria inerte, né, um piano, uma mesa, podem também os espíritos animar a matéria já, a matéria que se movimenta, a matéria que tem vida, que tem vitalidade, a matéria já animada, particularmente os pássaros. E por que eles centravam muito essa discussão nos pássaros? Exatamente por causa daquelas demonstrações de prestidigitação, de mágica, em que os mágicos utilizavam-se dos pássaros para fazerem determinados fenômenos. E também por causa de alguns pássaros que tinham a habilidade de imitar a voz humana, de falar algumas palavras e até frases imitando a voz humana. Então, eles achavam que, até por causa disso, os pássaros eram os mais apropriados para serem mediunizados. Então, nós vamos ler aqui rapidamente, no finzinho aqui da fala de Erasto a respeito disso, quando Erasto diz assim, também de forma peremptória e para fechar a questão, muito embora daqui para diante ele vá começar a trazer os elementos ponto a ponto em que ele referenda isto que ele está afirmando aqui nesse momento. Diz ele assim, pois bem, no estado normal do espiritismo, não é assim, não pode ser assim. Ou seja, os espíritos não podem mediunizar os animais. Os animais não podem servir como médiuns aos espíritos desencarnados. E aí, antes de iniciar ponto a ponto, Erasto nos propõe que nós nos entendamos a respeito do que sejam os médiuns. O que são os médiuns? Pergunta ele, o que é um médium? E o próprio Erasto responde, nós vamos ler o que Erasto diz a respeito do que são os médiuns. Diz ele, o médium é o ser, é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens, os espíritos encarnados. Por conseguinte, sem médium, não há comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, de qualquer natureza. Ou seja, sem a presença desse ser, desse indivíduo, que pode servir de traço de união, que pode servir de intermediário do mundo espiritual com o mundo material, não há fenômeno mediúnico. Mas para que isso fique mais claro, para que a gente possa perceber isso de uma maneira melhor, vamos lá no capítulo intitulado, no capítulo 14, intitulado Dos Médiuns, em que nós vamos ver aqui a definição que o codificador nos oferece no início desse capítulo dos médiuns, a respeito do que seja um médium. E aqui tem algumas informações bastante precisas que vão nos ajudar nessa argumentação de Erasto a respeito dessas questões. Vamos lá. Diz assim o codificador, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Lembremos que esse capítulo 14 já foi estudado, nós já passamos por aqui, nós já aprendemos isso, eu só estou recordando. É por este fato médium. Essa faculdade da mediunidade é inerente ao homem. Ponto. Não tem nuances aqui. Essa faculdade é inerente ao homem, ou seja, é inerente ao ser humano. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, e agora aqui é que eu quero que vocês prestem atenção,
e que a gente se fixe nessa conceituação, nessa definição, na realidade, que Kardec nos oferece dos médiuns, aqueles que são considerados médiuns. Todavia, usualmente, de uma maneira geral, assim só se qualificam, ou seja, só se qualificam como médiuns aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que, então, depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, o codificador nos diz aqui que os médiuns, para que eles tenham essa capacidade que Erasto fala aqui, de serem intermediários do mundo espiritual com o mundo material, eles dependem de uma organização mais ou menos sensitiva. E que organização mais ou menos sensitiva é essa que diferencia os médiuns dos não médiuns e que faz com que a mediunidade seja exclusiva da humanidade, dos seres humanos? É a conjugação, o somatório da organização biológica, física do médium, o seu corpo físico, que tem a predisposição para o fenômeno mediúnico, somado, conjugado com o seu corpo fluídico, ou seja, com o seu perispírito. Em última instância, concluindo, o corpo físico do médium, como Kardec ali classifica, aquele que apresenta fenômenos de certa intensidade, né, de certa ostensividade, a organização física desta criatura e a organização perispiritual dela tem características que possibilitam que esse fenômeno aconteça e que outras pessoas não têm, por isso a minoria, não é a maioria que é média, a minoria que é média, aqueles que precisam efetivamente vivenciar a sua mediunidade, praticar a sua faculdade mediúnica. Então, são essas pessoas, essas características é que emprestam essa exclusividade a essas pessoas da comunicação do mundo espiritual com o mundo material e também proporciona a elas e não proporciona aos animais. Então, o segredo está nessa comunhão, nessa conjugação da organização física com a organização perispiritual. Então, entendido isso, nós vamos agora passar os pontos que o codificador começa a eternizar para dar a explicação dele a respeito disso. Ele começa falando que há um princípio em que todos os espíritas, em que há consenso entre todos os espíritos. Um princípio que ninguém briga, ninguém discorda dele. E qual é esse princípio que a doutrina espírita nos diz? É que os semelhantes atuam com seus semelhantes e como seus semelhantes. Ou seja, os semelhantes interagem entre si, eles têm semelhança, eles podem interagir, eles são semelhantes. E eles agem como os seus semelhantes. Em última instância, o que significa dizer isso? Primeiro, que a organização física e a organização perispiritual dos seres inteligentes da criação, da humanidade, não é semelhante à organização perispiritual e à organização física dos animais, o que, por si só, já impede que o fenômeno mediúnico se dê nos animais. A nossa organização perispiritual tem uma fonte que não é a mesma fonte da organização perispiritual dos animais. Certo? Então, não há esta semelhança. E, outra, nós, espíritos encarnados e desencarnados, agimos como semelhantes, agimos de forma idêntica, parecida, fazemos as coisas mais ou menos do mesmo jeito, temos as mesmas possibilidades, temos a mesma maneira de agir. Isso de uma maneira geral. A gente não pode dizer que os animais agem
atuam no mundo material da mesma forma que os humanos. Não, eles têm a forma deles específica, característica deles de atuação. Então, eles atuam como os semelhantes deles, mas não atuam com semelhança à nossa atuação de espíritos inteligentes da criação. Nós interagimos com os animais, interagimos através do resquício de inteligência que eles têm, e sobrepomos a nossa inteligência, que é uma inteligência elaborada, superior em relação aos animais, nós submetemos a inteligência deles. Podemos treiná-los, podemos ensinar-lhes determinadas coisas, podemos domesticá-los para que eles possam nos auxiliar, para que eles possam nos servir, para que eles possam nos ajudar em algumas tarefas e até para que eles possam nos servir de companhia afetuosa. Eles podem desenvolver sentimentos em relação a nós, podem gostar de nós, podem nos identificar pela voz, pelo cheiro, eles podem nos ser fraternos, mas eles também podem nos odiar, eles também podem ser nossos inimigos, se não gostarem da gente por qualquer motivo. E eles podem não gostar da gente sem motivo nenhum, né? Então, o cachorro, às vezes, cisma com uma determinada pessoa e a pessoa não fez nada para ele, mas ele simplesmente cisma, porque ele tem a forma dele de atuar no mundo, e essa forma é instintiva, está de acordo com a natureza dele, mas não está de acordo com a natureza com o ser humano. Ele não age como um ser humano, e ele não se assemelha a um ser humano. Aliás, na realidade, é uma falta de caridade, é uma falta de respeito com os animais, sejam eles quais forem. E hoje em dia, às vezes, a gente vê os gatinhos, os cachorrinhos, né? Muitas vezes são tratados como crianças. Coloca-se sapato nos cãezinhos para andar na rua, bota o cãozinho no carrinho de bebê. Isso é uma violência à natureza do animal. A gente está querendo humanizar aquele animal. Isso, para ele, é sofrimento, ele sofre. A gente não percebe, mas ele sofre, porque ele não está agindo segundo a natureza dele. A gente está pensando que a gente está fazendo bem, né? Que é um amor que a gente tem. Na realidade, a gente não está fazendo bem para aquele animal. A gente está tirando ele da natureza, ele está impedindo que ele haja como um semelhante dele e com o que o faria feliz. Isso não significa dizer que a gente não tenha cuidar dos animais. Se a gente pega um animal para criar, a gente deve ter responsabilidade com ele e dar a ele tudo o que ele precisa, o atendimento médico, o carinho, a alimentação, um lugar decente onde ele possa habitar, onde ele possa conviver. Se for dentro da nossa casa, na nossa casa não tem problema, eu tive cachorro a minha vida toda, né? Agora eu não tenho, porque a última vez que o meu cachorro, que faleceu, deve ter uns 5 anos, mais ou menos, eu sofri muito, porque ele era muito agarrado comigo. Eu gostava muito dele, ele gostava muito de mim, ele infartou e morreu de uma hora para outra. E eu sofri, né? Então, eu decidi que eu não quero ter mais cachorro, porque eu não quero mais passar por isso, porque a gente acaba se apegando. Mas eu nunca tratei ele como uma criança, eu nunca botei sapatinho nele. E, claro, quando eu saía na rua para passear, eu via se o chão estava quente. Se o chão estava quente, eu não levava ele na rua, porque ele ia queimar as patas dele, né? Mas eu também não botava um sapatinho para ele andar na rua. Coitado do cachorro, ainda mais que ele era um dachshund, um salsicha, ia ficar escorregando o tempo todo. Não é uma maldade com o bichinho, né? Então, é isso. Nós interagimos com os semelhantes. E nós agimos como os nossos semelhantes. Então, não há essa compatibilidade. E aí, Erasto conclui da seguinte maneira: enfim, o que é peculiar aos médios, o que é da essência mesma da individualidade deles, é uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular que lhes suprimem toda refratariedade. Essa palavra é complicada. Mas, em última instância, o que Erasto está dizendo? Antes, Erasto explica o seguinte, que os espíritos desencarnados, eles têm uma ação fluídica, poderosa, vigorosa sobre o médium, e que o médium suporta essa ação fluídica, vigorosa, poderosa, para que o fenômeno mediúnico se estabeleça, porque há afinidade, há semelhança entre encarnados e desencarnados. Porque quem é semelhante a um espírito desencarnado? Quem é semelhante a um espírito desencarnado é outro espírito desencarnado ou os espíritos encarnados.
E isso permite que os espíritos desencarnados ajam fluidicamente, de forma vigorosa, sobre os médios para produzirem o fenômeno mediúnico. Essa ação fluídica vigorosa que esse semelhante faz atuar sobre o outro semelhante, que é o médium, se fosse destinada a um animal, seria prejudicial ao animal, poderia matá-lo, porque o animal não suportaria essa impulsão fluídica que o espírito desencarnado precisa realizar, precisa implementar no médium para que a comunicação se estabeleça. E aí ele diz assim, enfim, o que é peculiar aos médiuns, o que é da essência mesma da individualidade deles, é uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular que lhes suprimem toda refratariedade. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a organização perispiritual do médium tem uma faculdade, tem uma afinidade especial, ela produz uma afinidade especial com a organização perispiritual do espírito desencarnado, e ela tem uma capacidade de se expandir. E se expandindo, se permitir penetrar fluidicamente pela imposição fluídica do espírito desencarnado, que permite a comunicação, que permite que o fenômeno aconteça. É preciso lembrar aqui que o fenômeno mediúnico ele se estabelece efetivamente perispírito a perispírito. O espírito desencarnado não atua diretamente no corpo físico do médium, ele não pode fazer isso, porque o corpo físico do médium pertence ao médium, está ligado ao perispírito do médium de uma forma definitiva, que impede que um outro espírito possa usar o corpo físico do médium. Então, na realidade, o espírito que vai se comunicar, ele o faz através da organização perispiritual dele, espírito desencarnado, acoplando-se, dando infundindo fluidos no perispírito do médium para atuar em determinada região do perispírito do médium para que o médium possa trazer a comunicação, trazer o seu pensamento. Na prática, é o seguinte, vamos tomar aqui como exemplo Chico Xavier, que é o exemplo mais retumbante que nós temos, que todos conhecem, de mediunidade. Quando o Emmanuel ou qualquer outro espírito psicografava através do Chico Xavier, daquela forma rápida, sem que o Chico Xavier soubesse o que está sendo escrito, de uma maneira mecânica, como se fosse uma máquina, Emmanuel ou os espíritos que com ele se comunicavam não estavam usando o braço físico, biológico de Chico Xavier. Eles estavam infundindo fluidos no braço perispiritual, ou seja, na região perispiritual do Chico, correspondente ao seu braço, para que o seu braço, mecanicamente, recebendo a impulsão fluídica do espírito e a impulsão do próprio perispírito do Chico, impregnado daqueles fluidos do espírito comunicante, pudesse escrever a mensagem. É assim que se dá, é assim que funciona, é perispírito a perispírito. E para que isso aconteça, é preciso que haja afinidade, é preciso que haja essa expansão, essa possibilidade de penetrabilidade. Senão, o que há é a refratariedade, ou seja, há uma repulsão. É o que acontece com os homens, as criaturas que não são médias, que não são médium. Elas repulsam os fluidos do espírito que queira se comunicar, ele não consegue. Há uma repulsão. Da mesma forma acontece com os animais, há uma repulsão. Né? Não há compatibilidade fluídica para que o fenômeno aconteça. E mais adiante, né, Erasto faz assim de uma forma bastante específica, traz um outro ponto que a gente precisa atentar aqui. Diz ele assim:
Não, não. Convencei-vos. O fogo que anima os irracionais, o sopro que os faz agir, e o sopro aqui a gente pode substituir pela palavra princípio espiritual, ou seja, pela alma, e a gente pode dizer que os animais têm alma, esse sopro é a alma do animal, né? Esse sopro que o faz agir, a alma que o faz agir, mover e falar na linguagem que lhes é própria. Qual é a linguagem que é própria aos animais? É como eles agem no mundo, é como eles interferem no mundo, submetidos e atendendo aos seus instintos. Então, o sopro que os faz agir, mover e falar na linguagem que lhes é própria, não tem quanto ao presente, é muito importante isso, não tem quanto ao presente. No momento em que aquele animal está naquela condição, quanto ao presente, nenhuma aptidão para se mesclar, unir, fundir com o sopro divino, a alma etérea, o espírito, em uma palavra, que anima o ser essencialmente perfectível. Ou seja, o que ele quis dizer é o seguinte: a alma do animal é diferente da alma dos espíritos que são perfectíveis. E aí vem uma outra questão muito importante, que também nos diferencia dos animais e que também estabelece essa impossibilidade dos animais servirem de instrumento de comunicação dos espíritos. É que nós, os seres humanos, os seres inteligentes da criação, nós estamos submetidos à lei do progresso. Nós somos perfectíveis, ou seja, nós podemos nos aperfeiçoar, e os animais não. Os animais não. O João de Barro, por exemplo, né, que fazia lá a sua casinha, que no reino animal é até uma construção elaborada, né, complexa para os animais. O João de Barro, que lá, quando ele surgiu no planeta Terra, não sei lá quantos 1000 anos atrás, a casinha que ele fazia lá, o primeiro João de Barro construiu a sua casinha, o último João de Barro, quando chegar a se extinguir a espécie do João de Barro, o último João de Barro vai continuar construindo a casinha da mesma maneira, da mesma forma. Os animais, eles não... O gênero animal, os animais, as espécies animais, não estão submetidos à lei de progresso, eles não são perfectíveis. Eles podem ser treinados, eles podem aprender determinadas coisas assim, mas isso não significa perfeição espiritual. Isso não significa para eles progresso espiritual, progresso moral. E argumenta Erasto: quem é que pode, em sã consciência, considerar que um cão possa se aperfeiçoar? Que um cão possa trabalhar em prol do seu próprio aperfeiçoamento? Que um cão possa aperfeiçoar a ele mesmo ou aperfeiçoar um outro cão? Não, não pode. O pai e a mãe do cachorrinho vai cuidar dele para ele sobreviver, vai alimentar e depois vai largar ele no mundo, né? Mas o pai e a mãe do cachorrinho não vai poder ensinar o cachorrinho a ler, a escrever, a segurar um garfinho, uma faquinha para comer, para evitar que o cachorrinho coma enfiando o focinho dentro da tigelinha, não. O cãozinho que primeiro apareceu lá na história da humanidade e o último, quando se extinguir a sua espécie, eles vão continuar comendo da mesma maneira, e nenhum deles vai usar garfo e faca, porque eles não são perfectíveis. Nós somos espíritos perfeitos. A gente está submetido à lei do progresso. E isso é uma coisa fundamental a respeito disso, que faz com que não haja essa semelhança, né, do como agir. E por isso, os animais não podem nos servir de médio. Vamos mais aqui adiante, que Erasto faz uma argumentação que vale a pena a gente refletir também sobre isso. Ele diz assim: é certo que existem princípios comuns a tudo que vive e se move na Terra. Que princípio comum é esse a tudo que vive e se move na Terra? Esse princípio é o sopro e a matéria. O sopro, mais uma vez aqui, a gente pode chamar de alma. A alma e a matéria. Ou seja, nós somos dotados de corpo material, biológico, assim como os animais. Nós somos dotados de uma alma perfectível, submetida à lei do progresso. Os animais têm uma alma,
uma alma que não está submetida a essa lei de progresso perfectível. Uma alma em elaboração. Vamos dizer assim, vamos chamar assim, uma alma em elaboração. Uma alma em trabalho de individualização. Enquanto nós somos individualidade. Nós somos espíritos individuais. Né? Nós temos consciência de nós mesmos, nós temos consciência de que existimos, nós nos reconhecemos como uma individualidade, nós temos livre-arbítrio, consciência de si mesmo e nós temos inteligência desenvolvida. Nada disso existe nos animais. Então, é certo que existem princípios comuns a tudo que vive e se move na Terra, o sopro e a matéria. Não menos certo é que somente vós, ou seja, nós, espíritos encarnados, estáis submetidos à inevitável lei do progresso, que vos impele fatalmente para diante e sempre para diante. É isso. Mais à frente, Erasto se refere a uma das argumentações que surgiu lá naquele embate, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, que ele diz assim, disseram lá na reunião, né, os espíritos mediunizam a matéria inerte e fazem que se movam cadeiras, mesas, pianos. Aí Erasto contra-argumenta e diz o seguinte, fazem que se movam, sim. Mediunizam, não. Ou seja, há uma diferença. Fazer com que um corpo inerte se movimente não significa dizer que ele está mediunizado. Continua Erasto. Porquanto, mais uma vez o digo, sem médium, nenhum desses fenômenos pode produzir-se. Ou seja, quando os espíritos movimentam uma mesa, uma cadeira, um piano, uma cestinha, uma prancheta, eles estão se utilizando de um médium, de um ser humano, de um espírito inteligente, que lhes fornece fluidos conscientemente ou inconscientemente, pode ser que o médium nem saiba, esse médium, através da sua organização perispiritual, da sua organização biológica, oferece fluidos que podem ser utilizados pelos espíritos desencarnados, que, por haver semelhança, por serem semelhantes, por terem os seus perispíritos tendo a mesma fonte comum, os espíritos desencarnados podem unir, podem fazer uma amálgama, uma mistura dos fluidos perispirituais do médium com os seus próprios fluidos perispirituais, envolver a mesa, envolver o piano, envolver a prancheta, a cestinha, dar uma vida fictícia a esses elementos inertes, fazer com que eles tenham leveza, fazer com que eles se movimentem e possam obedecer aos comandos fluídicos, a essa impulsão fluídica poderosa que os espíritos podem fazer nesses corpos inertes. E podem fazer nesses corpos inertes porque esses corpos inertes não possuem organização perispiritual que possa repulsar essa influência. O que não acontece com os animais. Nos animais haveria essa repulsa perispiritual a essa infusão fluídica poderosa dos espíritos. Então, eles podem fazer, os espíritos podem fazer uma mesa, uma cadeira, um piano, enfim, se movimentar, eles podem dar movimento, mas eles não mediunizam aqueles elementos inertes, eles não estão mediunizados, quem está mediunizado é o médium, que ofereceu, que tem os recursos fluídicos para que aquele fenômeno de efeitos físicos possa acontecer. Você não pode dizer que a cadeira, a mesa está mediunizada. Não, não está. Ela está apenas envolvida em fluidos que permite que ela se movimente, atendendo à impulsão fluídica
do espírito desencarnado. Seguindo adiante, Erasto faz uma ressalva, ele diz assim, é certo que alguns animais podem ver os espíritos, mas, ainda assim, até uma incorreção, a gente diz, os animais veem os espíritos. Os animais não veem os espíritos. Os espíritos desencarnados é que se permitem ser vistos pelos animais. Ou seja, eles manipulando os seus fluidos perispirituais, eles chegam a uma composição tal, vamos dizer assim, se me permite, uma composição tal, que eles não são vistos pelos humanos, mas podem ser sentidos e vistos pelos animais. E isso se dá por quê? E a gente não pode dizer que o animal está mediunizado, não, ele não está mediunizado. O espírito é que promove um fenômeno permitindo que o animal veja. E o espírito faz isso para quê? Faz isso para chamar a atenção do dono do animal, faz isso para assustar o dono do animal, faz isso para criar problema para o dono do animal, enfim, tem várias circunstâncias que podem fazer isso. Então, os animais podem ver os espíritos, sentir a presença dos espíritos, mas isso está longe de dizer que eles são médios por causa disso. Isso me fez lembrar um fato pitoresco da minha família. O meu pai, por exemplo, que está hoje, vai fazer 91 anos em março, mora aqui comigo. O meu pai, quando era jovenzinho, adolescente, ele ia passar as férias numa fazenda no interior de Minas. E lá tinha uma eguinha, né, que chamava Susana. E essa eguinha, Susana, ela tinha um rio, e esse rio tinha uma ponte que atravessava de um lado da fazenda para o outro lado da fazenda, por essa ponte por cima do rio. E essa eguinha não passava naquela ponte de jeito nenhum. Ninguém conseguia galopar a eguinha para passar pela ponte. Quando ela chegava na beira da ponte, ela travava e não podia bater, podia fazer o que for, que a égua não saía do lugar. Nem o dono dela fazia com que ela saísse do lugar. E aí isso criou uma certa expectativa. As pessoas começaram a criar mitos. Ela vê alguma coisa, tem alguma coisa naquela ponte, deve ter um espírito, um fantasma, alguém fica assustando a eguinha, ela não quer passar pela ponte e tal. Meu pai, quando ia para lá, gostava muito de andar a cavalo, pegava a eguinha, gostava muito da Suzana, pegava a eguinha, ia galopar com a eguinha. E simplesmente pegava a eguinha, passava pela ponte, ia para o outro lado da fazenda, ia andar para outros lugares e tal. E a eguinha ia, passava pela ponte, voltava pela ponte. Com o meu pai, ela ia. Na realidade, tinha alguma coisa ali que assustava a égua, a Suzana, ela via alguma coisa? Não. Ela simplesmente não confiava em quem estava conduzindo ela. Ela não se permitia, ela não se sentia confiante para ser conduzida. Sentia confiança no meu pai, por algum motivo que não se entende. Mas ela sentia confiança no meu pai, e com meu pai ela atravessava a ponte. Com os outros, ela não atravessava. Então, mas isso está longe de dizer que os animais possam ser mediunizados ou possam ser espíritos, possam ser médios, vamos dizer, não é espírito, possam ser médios. Então, Erasto encerra essa questão dizendo assim, mas, repito, sobre essa questão de mediunizar os animais, ele define, ele bate o martelo a respeito disso, ele conclui, mas, repito, não mediunizamos diretamente nem os animais, nem a matéria inerte. Volto a dizer, você não pode dizer que uma mesa está mediunizada. É-nos sempre necessário o concurso consciente ou inconsciente de um médium humano, porque precisamos da união de fluidos similares, o que não achamos nem nos animais, nem na matéria bruta. Então, a impossibilidade dos animais serem médios é essa incompatibilidade fluídica, essa repulsão fluídica, que seria, inclusive, perniciosa aos animais. E Erasto traz um exemplo. Ele diz assim, o senhor T provavelmente deveria ser um membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ou alguém envolvido com o espiritismo de alguma forma, e esse senhor resolveu magnetizar o cãozinho dele. Provavelmente deu passes magnéticos no cãozinho dele. Sei lá, de repente o cãozinho estava doente, enfim, estava com algum problema. E hoje tem esse negócio, tem gente que acha que pode dar passe no cãozinho. Tem que tomar um cuidado danado, deve dar um trabalho danado aos espíritos para evitar problemas. Porque sabe o que aconteceu com o cãozinho do Senhor T? Quando o Senhor T magnetizou o cãozinho? O cãozinho, diz assim Erasto, o infeliz animal morreu
O cãozinho morreu depois de haver caído numa espécie de atonia, de langor, consequentes à sua magnetização. Ou seja, o cãozinho morreu. E Erasto diz que o cãozinho foi... qual é a palavra que ele usa aqui? Oh, meu Deus do céu. Com efeito saturando de um fluido aurido numa essência superior à essência especial da nossa natureza, da sua natureza de cão. Ele diz que a impulsão fluídica do magnetizador, do dono dele, do Senhor T, esmagou o cão, porque os fluidos eram de tal intensidade e de tal grandeza, né? De tal fluido aurido numa essência superior à essência especial do cão. Então, é um fluido muito superior à essência especial fluídica dos cães, que são inerentes à espécie. E esse fluido especial, que não é um fluido animal, em termos de fluido da espécie animal, mas é um fluido que tem semelhança, é um fluido da organização perispiritual humana, isso esmagou o cãozinho, matou o cãozinho, por causa dessa incompatibilidade fluídica. Assim, pois, diz Erasto, como não há assimilação possível entre o nosso perispírito e o envoltório fluídico dos animais, propriamente ditos, aniquilá-los-íamos instantaneamente se os mediunizássemos. Então, veja que Erasto nem diz organização perispiritual dos animais, como eu tenho falado aqui, só para facilitar o nosso entendimento, mas ele diz envoltório fluídico dos animais. E ele nos revela isso, os animais têm um corpo físico, têm um envoltório fluídico e uma alma. Mas esse envoltório fluídico não é semelhante ao nosso envoltório fluídico, assim como a alma do animal não age como a alma humana, não é semelhante à alma humana, e por isso não é possível. Vou ler um trecho aqui de Erasto, que é bastante interessante, que ele diz assim, porque ele mostra o abismo que existe entre a organização perispiritual, entre os fluidos dos seres inteligentes da criação, dos seres humanos, em relação aos fluidos dos animais. Ele diz assim, isto posto, reconheço perfeitamente que há nos animais aptidões diversas, que certos sentimentos, certas paixões, idênticas às paixões e aos sentimentos humanos, se desenvolvem neles, que são sensíveis e reconhecidos, vingativos e odientos, conforme se procede bem ou mal com eles. É que Deus, que nada fez incompleto, deu aos animais companheiros servidores do homem, qualidades de sociabilidade, que faltam inteiramente aos animais selvagens habitantes das solidões. Mas daí a poderem servir, ou seja, mas daí os animais a poderem servir de intermediários para a transmissão do pensamento dos espíritos, há um abismo. E qual é esse abismo? A diferença das naturezas. E a diferença da nossa natureza para a natureza dos animais é um abismo tão grande quanto a diferença da nossa natureza para a natureza divina, para a natureza de Deus. O abismo que nos separa, ou que separa o animal de nós, é o abismo que nos separa da divindade, que nos separa de Deus. E agora, Erasto fecha com um argumento que é definitivo. Qual é esse argumento, né? É que os espíritos que se comunicam com os seres humanos, através dos médiuns, ele tira do pensamento dos médiuns, ele tira do cérebro dos médiuns o material com que ele vai compor a sua mensagem. Então, os recursos que o espírito comunicante utiliza para fazer a psicografia ou para fazer uma mensagem qualquer que seja inteligente, que seja compreensível para os seres humanos, esses recursos são tirados da inteligência do médium, do cérebro do médium. É lá que estão as palavras, as letras, os símbolos, é lá que está todo o recurso que o espírito precisa para compor a sua mensagem inteligível, inteligente,
que seja capaz de ser compreendida pelos seres humanos. E aí vem a pergunta que Erasto faz, e eu deixo para vocês: o que o espírito vai encontrar no cérebro de um animal, de um pássaro, de um cachorrinho? Vai encontrar palavras? Vai encontrar símbolos? Vai encontrar frases? Não vai. Não vai encontrar. Porque a natureza é diferente. Eles atuam no mundo de forma diferente, a inteligência deles é diferente. Então, eles não têm. Se não fosse só a questão, se não tivesse a questão da incompatibilidade fluídica, a comunicação, a mediunidade dos animais já seria impossível por eles não terem recursos cerebrais para que os espíritos possam se comunicar por eles. Erasto resolve toda essa questão, toda essa delonga em torno desse assunto, de forma precisa, doutrinária, e inclusive científica, sob o ponto de vista da ciência espírita. Eu vou ler, encerrando agora, realmente encerrando, um resumo que Erasto faz. Erasto diz assim: resumindo, os fatos mediúnicos não podem dar-se sem o concurso consciente ou inconsciente dos médiuns. E somente entre os encarnados, espíritos como nós, podemos encontrar os que nos sirvam de médiuns. Quanto a educar cães, pássaros ou outros animais para fazerem tais ou tais exercícios, é trabalho vosso, não nosso. Ou seja, só os espíritos encarnados, semelhantes aos desencarnados, podem servir de intermediários entre o mundo espiritual e o mundo material. Esses princípios são lógicos, racionais, científicos, irrefutáveis, irrefutáveis. Né? A gente tem que parar, às vezes, de romancear as coisas e colocar as coisas no seu devido lugar para que todos sejamos felizes, inclusive os animais que nos acompanham de forma tão solidária, de forma tão amorosa, muitas vezes, como era o meu cãozinho Spank, o meu Dachshund, o meu Salsicha, de quem eu tenho grandes saudades e muito boas lembranças. Eu agradeço a todos a atenção, por estarem comigo até agora, e fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.